Conosco o doutor Marcelo Cavalcante Costa, oftalmologista. Doutor Marcelo, boa tarde. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a Viver é Melhor, doutor. Muito obrigada por estar aqui. Por favor. Doutor Marcelo é especialista em retina infantil, atua na maternidade São Luís Star, é vice-presidente do Departamento Científico de Oftalmologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, assistente do setor de oftalmologia pediátrica da Clínica Oftalmológica Pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. Nosso convidado de hoje para compartilhar conosco conhecimento sobre um assunto, e a gente falava sobre isso aqui antes de começar o programa, que pelos números a gente fala, doutor, antes de tudo, boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, a gente viu ali no destaque cerca de 400 casos por ano no nosso país. Pode parecer pouco, se a gente compara com doenças em que nós temos milhares de diagnósticos todos os anos, mas cada caso é importante porque a gente está falando de uma família, de uma pessoa que precisa de atendimento e que muitas vezes tem dificuldade de achar tudo isso por ser uma doença dita rara. Mas é importante que a gente dê atenção também para esses casos, para que cada vez mais famílias se sintam acolhidas na sociedade e não se sintam isoladas dentro dos seus diagnósticos, não é, doutor? É isso mesmo, né? A gente, como a gente conversando, ainda bem que é raro, né? Você sabe, é uma doença que acomete os olhos tanto de recém-nascido ou de uma criança e que dentro do nosso estadiamento, ou melhor, da nossa triagem, desde quando a criança nasce, é realizado um exame de triagem nesse neném. Então, a neném nasce e durante os 3 dias é obrigatório realizar o exame que a gente chama de teste do olhinho. Na maternidade ainda? Na maternidade ainda, realizado pelo pediatra. Tá bom. E então, através desse exame, a gente tenta detectar precocemente o retinoblastoma, além de outras doenças também. E esse exame, inclusive, é lei no nosso país há algum tempo, já tem essa obrigatoriedade. E nesse momento é que o diagnóstico é realizado, porque o senhor falou, pode ser um recém-nascido ou Isso, uma criança. Uma criança, isso. Pode ser que no teste do olhinho ainda não dê para enxergar o câncer, ou porque ele se desenvolve depois ainda? Sim. Na verdade, o diagnóstico se faz através do exame de fundo de olho ou mapeamento de retina. Tá, o teste do olhinho é O teste do olhinho, ele vai mostrar que existe uma alteração, uma opacidade dos meios. Então, quando o pediatra olha, ele vai dizer se aquele reflexo vermelho está normal ou se está alterado. Conforme na imagem que a gente tem aqui. Conforme na imagem, isso mesmo. Em cima a gente tem os 2 olhos com alteração no reflexo vermelho e no outro ali embaixo a gente tem um reflexo vermelho normal e um reflexo vermelho alterado. O normal é o que está vermelhinho. O normal que está vermelhinho. Os outros estão com uma alteração. Isso, os mais branquinhos estão alterados. Estão alterados. O que é essa alteração? Eu não sei. Então, por isso que o pediatra, quando tem essa dúvida, ele encaminha esse paciente para o oftalmologista o mais rápido para ver se é uma alteração mesmo, de fato, uma doença, ou se é apenas uma alteração no exame mesmo e que pode ser normal. Outros motivos podem levar a esse resultado, a esse reflexo alterado. Sim, como a catarata congênita, um glaucoma. Tá, mas de qualquer forma é alguma alteração, que é obrigatório encaminhar para o oftalmologista. Há algum tempo, eu não sei se isso ainda é um jeito de diagnosticar, mas a gente falava que quando ia tirar uma foto e uma criança saía com o olho de gato, por exemplo, saía com o olhinho riscado, que aquele era um sinal também. Era mais ou menos esse efeito, só que na foto. Na foto, É que hoje muitos aparelhos não tem mais tira, flash, né? Aquele flash, tira o olho vermelho e acaba não saindo. Mas era o famoso olho de gato, essa alteração que vocês estão vendo, esbranquiçada, que chamava a nossa atenção. Um olho estava normal, o outro alterado, ou os 2 estavam anormais, mas de qualquer forma eles corriam para o oftalmologista para tentar fazer um diagnóstico de alguma doença. E muito delas eram retinoblastoma. Quando a gente pega a foto antiga de família, a gente entende isso. As crianças todas com aquele olhinho no reflexo, hoje em dia já é diferente, mas também porque hoje nós já temos essa obrigatoriedade desse primeiro rastreamento ali na maternidade. Mas esse tipo de câncer, a gente está falando de um câncer específico infantil, correto, doutor? Sim. Até que idade que ele pode ser diagnosticado? Costuma ser? A média é encontrar ele com 1 ano e 8 meses, 2 anos, mas pode até 5 anos. Acima disso é mais difícil, mas a maioria é nesse período. E claro, qualquer câncer, quanto mais precoce você detecta, melhor o resultado, melhor o prognóstico, tanto no caso de um olho, um prognóstico visual,
ou até de vida, porque quando esse tumor, o retinoblastoma, ele espalha, ele pode acometer o cérebro, outras regiões e a criança virá a falecer. Então a gente está falando de um câncer que atinge os olhos, mas que ele tem um comportamento como todos os outros. Como todos os outros. Pode dar metástase, de espalhar pelo corpo, tem que fazer o tratamento todo. Então eu vou pedir para o senhor começar explicando. A gente sabe qual é a origem, o que causa um retinoblastoma, doutor? A criança já nasce com ele, como é que é? Sim, é o seguinte, a gente pode ter dois tipos. Pode ser o que a gente chama de esporádico e o hereditário. Tá. Então, normalmente o hereditário é quando os pais têm, né, e isso ele pode passar aquele gene que a gente chama RB1, ele pode passar para os filhos e os filhos ter o acometimento que normalmente acomete bilateralmente. Então, são os dois olhos. Geralmente a criança tem nos dois olhos. Isso, a forma hereditária. Ah, tá bom. Tá? A forma esporádica, que é quando esse gene sofre mutação e ele vai, normalmente é somente um olho, é unilateral. Então, comete só um olho e a gente sabe que esse é o tipo de câncer que normalmente ninguém da família tem e é o que é a prevalência maior. Se fala em torno de 60%, 70% dos... O não genético. O não genético. Quais são os motivos ou os fatores que alteram esse gene? A gente sabe quais são esses gatilhos externos? Não sabemos ainda, né? Que é o seguinte, a gente sabe que todas essas células, né, vêm de uma célula. E essas células, elas se diferenciam, e uma dessa diferenciação é o retinoblasto, que é uma célula precursora da célula de retina. Então, justamente esse gene, o RB1, ele vai alterar, ele vai atuar aqui para que ocorra a diferenciação em células da retina. Quando esse gene é inibido, você tem a proliferação do retinoblasto, que é justamente onde vai dar o tumor. Então, no processo de amadurecimento... Amadurecimento, na diferenciação, quando você muda, você troca aquela célula pela outra, né? Quando você muda, evolui a célula, e você não tem esse processo, aí você vai ter o retinoblastoma. E é um tipo de câncer, o senhor falou, que a característica já demonstra a origem, se é unilateral ou bilateral. Onde ele se localiza? Porque a gente fala do olho, mas o olho ele tem muitas partes, estruturas. Onde que ele fica? É justamente aqui, na retina. Tá. Então, toda essa parte vermelha que você está vendo é a retina. Então, a origem, né? É a origem embrionária dessa célula da retina. Então, é ali que forma o retinoblastoma. Então, essa é uma retina normal. Normal. Isso, aquela bolinha que você está vendo ali é o nervo óptico. Tá. E tem uma área mais aqui para a esquerda, uma área mais... mais brilhante? Mais brilhante Pode aqui. mostrar, doutor, por favor. Tá, essa a gente chama de mácula. Aqui. O que é a mácula, né? A mácula é a região central do olho, é a região que eu estou vendo você nítida e aqui eu estou vendo tudo embaçado. Eu estou usando essa área para enxergar com nitidez. Tá? Isso é importante falar isso aqui porque na próxima você vai depender onde acomete o tumor, a criança pode ficar cega. Como nessa imagem Como aqui. nessa imagem, ela pegou bem a área central. Essa criança não está cega, porque ela vai ter toda essa área para enxergar. Mas é o que eu falei, essa área periférica. O retinoblastoma é esse branco no meio. No meio. É um tumor. É um tumor. O que está em volta, então, é o espaço que a criança tem para enxergar. Para enxergar. É uma criança que vai ter, então, uma diminuição de... Vai ter uma baixa visão, porém ela pode ter essa visão periférica. É onde que muitos pais referem, puxa, meu filho está me olhando diferente, ele está olhando meio de lado, assim, para mim, ele não está olhando central, ele vira um pouquinho a cabeça... Para enxergar e lateral. E muitas vezes pode causar estrabismo também, porque não está enxergando com a visão central, ele desvia o olho por falta de uso também. Como uma consequência. Isso. Porque ele está vendo, às vezes, quando é unilateral, está enxergando com o olho bom, e o outro está com um acometimento, e a criança não enxerga, vai preferir sempre esse ele não usa, acaba desviando esse olho. Esse é um exame que vai diagnosticar o câncer? Esse é o A criança vai ter a primeira triagem ali pelo teste do olhinho, e aí vai fazer esse para confirmar, certo? Alguns hospitais oferecem justamente já esse direto. Porque já faz uma... E já faz uma triagem já melhor, né? Você já detecta, já faz diagnóstico. Enquanto o reflexo vermelho vai só mostrar. E que muitas vezes o tumor está do lado da pupila. Eu sempre faço uma comparação desses dois exames. Poder passar lá no começo, o primeiro slide, a diferença de um reflexo vermelho desse exame.
É como se você procurasse alguma coisa dentro de um quarto, mais um anterior, dentro de um quarto, olhando uma fechadura. Se tiver na frente aquele tumor, você vai detectar. Uhum. Se tiver ao lado, vai ser difícil, porque você vai olhar na fechadura Porque e no teste do olhinho não vai... No teste do olhinho não vai ver. Entendi. Às vezes o tumor tem que crescer para detectar. Por isso é obrigatório hoje aqui no estado de São Paulo e na maioria dos estados do Brasil, que todas as consultas consultas pediátricas, o pediatra faça o reflexo vermelho. Porque se naquele momento passou, porque estava pequeno e foi, não detectou, em algum momento aquele tumor cresceu, ela pode detectar, tá? Com que idade, pediatra? Até que idade ele deve fazer? Até nos primeiros 3 anos. Tá bom. Tá? Em todas as consultas pediátricas, né? Na puericultura, né? Ele é grande aliado aqui, ó. Aqui tá mostrando, né? Então, é por aí. Aqui, esse vermelhinho é o que o reflexo vermelho detecta, enxerga, e no azul é o que o mapeamento ou esse exame, mapeamento de retina, ou esse exame detecta melhor. Então, é como se você abrisse o quarto. Você olhar pela fechadura, depois outro abrir o quarto, aí você vai ver tudo. E é assim que a gente faz o diagnóstico do retinoblastoma. É um diagnóstico clínico, né? Aquele exame de fundo de olho dá que tipo de informação para o senhor? Qual é o tipo, o tamanho? O que aquele exame já mostra? Então, toda vez que a gente vê um retinoblastoma, a primeira coisa a gente vai estadiar. Então, vai dizer como ele está. Que grau. Então, se ele estiver pequeno, fora da área central, a gente vai falar que é do grupo A. A gente tem 5 grupos, tá? Então, conforme o tamanho e conforme vai acometendo o nervo óptico, a gente vai classificando aquilo até quando o tumor pega todo o olho ou os anexos, como a esclera, a parte branca do olho, ele sai do olho, né? Tá. Então você vai fazer o estadiamento de acordo com o que você está vendo ali e detectando. Quais são as opções, doutor, de tratamento para esse tipo de câncer? Vamos lá. O melhor tratamento é o diagnóstico precoce. Já detectar quanto precoce, melhor o resultado. Eu gosto da frase, a importância da avaliação oftalmológica infantil ou neonatal, né? Logo na infância você fazer uma avaliação oftalmológica. Então os tratamentos, inicialmente você vai fazer o estadiamento e a partir daí você vai dizer como que vai ser realizado o tratamento. Você pode fazer um tratamento por fotocoagulação a laser. Se for pequeno, você consegue queimar o câncer, né, o retinoblastoma, ou até você pode congelar e aí você destrói ele, certo? Outro... não invasivo. É invasivo, sim. É invasivo. Mas você faz, no caso da crioterapia, o congelamento, você faz de fora para dentro. Tá. Não tem que se submeter a criança a uma anestesia geral. Sim. E o laser você faz através de um aparelho, né? No capacete, você olha lá e queima somente o local. Não precisa furar o olho, nada disso. Você só com uma luz do laser você consegue realizar esse tratamento. Tem a quimioterapia, quando você tem uma coisa mais sistêmica. E você tem hoje, que é um pouco mais novo, é o tratamento que a gente chama de quimioterapia arterial. Esse é um tratamento muito interessante, que você coloca um catéter na artéria e vai até a artéria oftálmica, lá dentro do olho, você injeta os quimioterápicos e você tem local. Esse tumor regride e nessa regressão você pode fazer o laser. Para um caso que está um pouco mais avançado. O mais avançado você tenta regredir, que a ideia é você tentar regredir esse tumor e depois deixar ele pequeno e realizar o laser e só mesmo acompanhamento após, tá? Por quê? Porque aí, dependendo de onde esse tumor está, você salva a visão da criança, você salva o olho da criança e salva a criança. Quando está muito grande, já cometeu várias áreas do olho, você muitas vezes tem que tirar esse olho. Você tem que fazer a enucleação para esse câncer não crescer mais, porque às vezes o crescimento dele dentro do olho provoca dor. Ele não é dolorido, mas devido ao crescimento exagerado, que ele tenta sair do olho, vamos dizer assim, ele faz uma pressão muito grande, pode causar o glaucoma e a criança pode sentir dor. Às vezes é uma criancinha que está com o olho vermelho, chorando. Antes ela comia direitinho, dormia, agora pode dormir, começou a chorar, e é isso que ela às vezes pode ter um tumor ocular
tentando se expandir. Aí nesse momento é difícil você regredir esse tumor porque ele já expandiu demais. Ele já expandiu demais. Aí você tem que tirar esse olho. Então, dependendo do estágio, isso, vai se escolher um tratamento. Não vai ser o mesmo para todo mundo. Não vai ser para todo mundo, vai ser de acordo com o estadiamento. Você falou da quimioterapia local, mas a gente pensa em quimioterapia intravenosa. Isso. Não, mas essa é intraarterial. Você vai pegar a artéria e vai jogar um catéter lá dentro da artéria até chegar no olho, através da artéria oftálmica, e você vai jogar o quimioterápico. Nessa regressão, se você conseguir regredir bastante, você faz o laser. A gente não pensa em quimioterapia medicamentosa assim, medicação oral, nada disso? Não, mas pode fazer intravenosa, você só injeta a medicação. Que vai ter esse mesmo objetivo, só que não local. Não local, às vezes quando o acometimento sistêmico. E quando acomete o nervo óptico, que é uma forma desse tumor ir lá para o sistema nervoso, aí muitas vezes você tem que tirar também, fazer uma nucleação, junto com a quimioterapia e uma radioterapia também. É uma forma de você jogar um calor naquele tumor e tentar destruir ele. Quando a gente tem um câncer menor, então a gente pensa em cura e pensa em voltar a ter uma visão normal. Sim, que nem eu falei, se não pegou aquela área central, a mácula, a criança tem uma visão normal. Então, se o retinoblastoma é periférico e não acometeu ali a área central, ela vai ter uma visão normal. Quando acomete aquela área, o meinho, então ela vai ter dificuldade de enxergar o centro daquilo. Então, mesmo depois do tratamento? Mesmo depois do tratamento, isso. Quando comete ali, dificilmente você vai ter uma melhora na visão. Pode ser que o tumor seja grande e você regride e você tem uma melhora do campo visual. Mas se pegar bem na área central, dificilmente essa criança pode ter até uma melhora da visão em relação ao tumor. Mas você não pode fazer laser, até pode, depende de como está a doença. Mas fazendo laser você já acabou com a visão central dessa criança. Quando a gente fala, então, de um caso mais avançado, aí a gente fala da retirada mesmo. Da retirada do olho. Do olho. E essa criança vai ter um impacto um pouco maior na vida, mas é uma medida necessária para evitar que o câncer continue crescendo. E evitar a metástase também, Sim, evitar a metástase, Esse é o principal. Você tenta preservar o olho. Você viu que não dá, você tenta tirar, porque pode dar metástase e a criança vir a falecer. Então você preserva a vida dessa criança. Como é que é o acompanhamento dessa criança após o tratamento? Por quanto tempo ela vai continuar ainda recebendo o acompanhamento do oncologista ou do oftalmologista que fez isso? Bastante, a frequência é grande. No início você acompanha praticamente várias vezes no mês. Depois que você conseguiu tratar, você vai acompanhar a cada 3 meses. E conforme você vê que não há a volta do tumor, aí você pode distanciar para 6 meses, até ficar uma vez por ano. Mas é uma criança eternamente, né? Até um adulto eternamente com uma vigília aí para não ter uma recidiva. O senhor já trouxe, inclusive, esse ponto. Tem a chance de voltar? Tem a chance de voltar, o mesmo tumor? Sim, e às vezes ir para outro olho também. Então, a observação vai ser constante, para que não acomete. Se cometer, você pegar logo no início, para você poder tratar e às vezes não ter que tirar o outro olho, no caso, se essa criança sofreu uma enucleação. Até que idade, não sei se essa resposta existe, mas até que idade costuma ter essa recidiva do câncer? Pode ser na fase adulta ainda, o mesmo tipo de câncer? Ou mais difícil, conforme vai crescendo, vai tendo menor. Mas normalmente entre os 5, 7 anos a criança até, né? Ela pode ter essa recidiva, sim. Mas é menos comum? Menos comum, menos comum. A gente está falando... Normalmente ele o tumor, esse tumor é um tumor primário. A consequência dele é secundário. Então, você tratando aquele primário e ficar em cima dele, dificilmente você vai ter uma... Então, quando você tem uma recidiva desse primário, é onde você pode ter um tumor secundário, né? A gente está falando sobre uma doença que impacta uma fase muito importante da vida, do desenvolvimento, da interação, e que mexe muito com a família. Talvez a criança não tenha tanta noção do que está acontecendo com ela, mas a família, sim. É um tipo de tratamento que precisa desse olhar multidisciplinar, que precisa dos outros profissionais também acompanhando e orientando para que a família esteja bem informada para conduzir todos esses procedimentos? Sim. Tem que dar todo o suporte para a família, principalmente para a família, que é ela que vai cuidar, ela que vai sofrer, ela que vai sentir
na maioria das vezes, né? Quer dizer, a maior parte, né? Então, você dando um suporte psicológico para essa criança, para essa família, é importantíssimo, sim, os médicos, a orientação multidisciplinar, isso é importantíssimo para a família. Até porque a criança vai ter que aprender ou reaprender a lidar com o mundo, porque talvez se ela ficar com uma perda de visão, uma baixa visão, ela vai precisar fazer esse acompanhamento. O oftalmologista vai ajudar, o pediatra, fisioterapeutas, outros profissionais também podem ajudar a família nessa condução. Sim, sim, bastante, muito. E aí a gente vê o quanto é importante essa união de todos. É claro que o médico vai fazer o tratamento, vai trazer para a criança essa oportunidade de conseguir vencer a doença junto com todo o tratamento necessário, mas os desafios que virão também trarão para a família essa necessidade de buscar ajuda, de buscar especialistas, e é importante que todos estejam bem amparados para isso, não só a criança, mas também os seus responsáveis e entes queridos. Doutor, muito obrigada por trazer as orientações ao Viver é Melhor de hoje. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado a vocês pelo convite. Espero ter esclarecido as dúvidas da audiência. Agradecemos. Muito obrigado, viu?